Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, nós estamos começando aí mais uma etapa da nossa viagem. Nós paramos nesse posto aqui em Caçapava e agora a gente está seguindo para Campinas, levando molho pesto, 18 toneladas lá no Atacadão. Bom, bora, senão nem não chega, né? Já tava fazendo um ar aqui, porque senão a gente não consegue sair do lugar aqui. Tem um amigão que parou do lado aí. A gente tá indo por etapas, né, pra viagem não ficar muito longa. E assim a gente vai chegando em Campinas, né? Vai demorar um pouquinho, mas pelo menos a gente vai chegando. Hoje eu queria aproveitar, né, a oportunidade pra gente falar sobre... pra gente ter cuidado, né, com as palavras, principalmente a gente que produz conteúdo, né? Por exemplo, aqui eu sempre trago um assunto, sempre trago uma conversa, né? E às vezes falta um pouco a interpretação de quem está assistindo, né? De quem está te ouvindo, relacionada àquilo que você está falando. E esses dias atrás, assistindo um vídeo, eu recebi um comentário aqui, né? Em um dos meus vídeos, em que a pessoa escreveu comentário desnecessário. Aí eu fui lá no vídeo, fui lá para ver o que era. É um vídeo que eu gravei na época, na ocasião, né, que era sobre a consciência negra, né? E eu intitulei meu vídeo de consciência humana, porque a partir do momento que você tem a consciência humana, você não discrimina mais nada e ninguém, né? Então, quando a gente taxa, né, Dia da Consciência Negra, então você tá dividindo aí consciência negra e consciência branca, consciência parda, consciência vermelha, né? Então assim você consegue dividir. Quando você fala de consciência humana, você não divide, você simplesmente unifica tudo. Bom, né? Vamos encontrar uma nova rota. E eu acabei assistindo, né? Nossa, o trânsito aqui tá complicado. Eu acabei assistindo o vídeo todo para saber o que é que tinha acontecido ali, que a pessoa não tinha entendido. E eu, particularmente, depois de assistir o vídeo, entendi perfeitamente, e também de lá visualizar o canal, né, da pessoa que comentou, eu entendi perfeitamente o que a pessoa quis com aquilo. Opa, o carro entrou em mim, pô. É complicado, hein? Vou deixar mais esse tanque aí pra poder fluir um pouco aqui, senão não vai. Uma saidinha meio conturbada aqui, o carro bateu em mim. Complicado, hein? Então, e aí eu decidi, falei, eu vou gravar um vídeo pra gente tomar cuidado com as palavras. Não que eu tenha dito alguma coisa a mais, alguma coisa que realmente não tivesse dado a compreensão exata daquilo que eu gostaria de passar, mas simplesmente o fato da gente se atentar para isso, né, da gente tomar cuidado com as palavras. E um dos fatores principais, né, para que você precisa se atentar, principalmente você que produz conteúdo e às vezes traz algum assunto polêmico, ou às vezes fala alguma coisa que deixa dubiedade, né? Então um dos pontos é esse: nunca deixe aquela sensação de que você quis dizer uma coisa e falou outra, porque depois aí sim você vai ter que ficar se explicando, né? Vai ter que ficar lá dizendo o que é que realmente você quis dizer. Então, quando você for dizer alguma coisa, que você seja bem claro, né, naquilo que você pensa, naquilo que você acha a respeito do assunto, né? E aí, consequentemente, isso impõe com que você feche todos os pontos dessa conversa, né? Principalmente quando eu, por exemplo, às vezes eu percebo, né, nas minhas conversas, porque eu me assisto muito, tá? E um dos pontos cruciais para você ir melhorando, aprimorando isso, é você se assistir, porque se você consegue se assistir, você depois consegue detectar alguns pontos que você poderia ter melhorado, alguns pontos que foram ótimos e alguns que talvez caiba alguma modificação. E um desses fatores que acontece muito comigo é o fato de eu estar falando de um assunto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo cru aqui, tá? A bola quicou em frente ao gol e o goleiro, né, não defendeu.
Na partida anterior, um goleiro lá da Arábia Saudita, ele simplesmente pegou a bola, não defendeu, e depois eu volto naquele goleiro atual ali que eu estava comentando sobre ele. Então você precisa fechar esses pontos. Eu não posso simplesmente deixar. E o goleiro defendeu, né? Então eu fechei aqui. O goleiro da Arábia Saudita, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele simplesmente pegou a bola, colocou embaixo do braço e o juiz apitou o jogo final. Então quer dizer, lá foi um término de uma partida e aqui o goleiro defendeu. Você não pode deixar que as pessoas fiquem imaginando o que você quer dizer. Por quê? Porque se você não fechar esses pontos, se você não concluir aqui a sua linha de raciocínio, aí sim causa dubiedade, causa dúvida, causa o não entendimento daquilo que você gostaria de falar. Então, por esse motivo, você precisa estar sempre atento a essas condições aí de você ir e vir na sua conversa. Porque muitas vezes as pessoas que estão acompanhando a gente e prestando atenção na conversa, ela quer uma conclusão daquele assunto que você está trazendo. E aí de repente, quando você sai do A, vai para o B e depois não retorna para o A para fechar, você deixou esse ponto aqui em aberto, e talvez, se você não fechar o ponto B também, você vai deixar em aberto. Aí você, na sua conversa, na sua fala, você vai deixar isso sempre em aberto. As pessoas não vão entender a sua conclusão, né? Porque quando a gente aprende a construir um texto, por exemplo, né? Início, meio e fim. Então você precisa fechar todas as pontas, né? Você precisa iniciar e fechar, né? E o núcleo ali, né, do seu texto precisa ter um conteúdo considerável, né? Então, para isso você precisa estar atento nesse ir e vir aí nas suas conversas, para que você deixe sempre bem claro, né, e objetivo aquilo que você deseja contar, aquilo que você deseja falar. Eu confesso que às vezes eu sou um pouco prolixo, às vezes eu falo demais, e são pontos que talvez eu não precisasse, né, falar tanto, mas eu acabo às vezes comentando, falando demais além do que deveria, por exemplo, né? Porque às vezes você ser um pouquinho mais conciso, né? Você ser um pouquinho mais direto e objetivo, a mensagem sua chega mais rápida para outra pessoa, né? Então isso aí é uma questão de você simplesmente ser claro, né? Você precisa ser claro nas suas ideias para que você não fique aí rodeando. Ontem eu passei por aqui, ó. Ontem na vida real a gente foi levar o Guilherme embora para casa dele, nós passamos por aqui. Nós estamos em Taubaté, porque eu estava parado no posto, né, depois de Caçapava. Aí a gente foi para Taubaté e depois para São José. Depois, na volta, a gente passou em Taubaté de novo, pegou lá uns remédios lá do Murilo, né, que ele tá tomando uns remédios lá que a dermatologista pediu, e a gente viemos embora. E hoje, né, hoje ou na terça-feira, como queira, eu não sei que dia que vai subir esse vídeo aqui, talvez seja hoje mesmo, a gente vai para Taubaté para assistir um amistoso lá, que vai ter um time do Murilo, o Mantiqueira vai fazer um amistoso, então a gente vai lá para assistir. E mais à noite, né, não se esqueça também não, que mais à noite aí tem o comboio lá no servidor, né, do RC Play, o nosso servidor. Então daqui a pouquinho vocês vão poder acompanhar aí também mais uma viajada lá. Nós estamos em Xique-Xique, Bahia. Nós chegamos lá em Xique-Xique e estamos lá firme e forte para começar mais um comboio lá em Xique-Xique, Bahia. Ó, se não fosse aquele incidente, né? Porque não foi um acidente, foi um incidente lá no começo, a nossa viagem estaria perfeita até agora, até o momento. Ó, e ontem tava assim, viu? Dois carros quebrados ontem, né? Um no primeiro momento, depois passou mais um tempinho, o trânsito fluiu, depois o trânsito parou de novo, mais outro, um caminhão daí no caso quebrado. Mas vocês precisam ver o trânsito que estava aqui ontem nessa região, indo embora aqui, ó, justamente aqui nessa região mesmo, vindo de São Paulo para o Rio. Aqui também estava complicado, aqui também estava difícil, mas o
o primeiro momento lá, a pista de São Paulo a Rio estava totalmente congestionada. E a gente foi. À esquerda. E a gente acabou. Radar à frente. A gente acabou enfrentando o trânsito lá, né? Mas não tinha o que fazer, tinha que enfrentar mesmo. Para ir na casa do meu filho, né? A gente sai dessa primeira entrada aqui, que é do batalhão, depois você pega ali, você sai no anel viário, né? Que é aqui, ó. Aqui, ó. Aí você sai aqui aqui ao jato. Aqui tem um aeroporto, né? Deve ser a apresentação deles hoje. Mantenha-se à esquerda. Aqui, ó. Aqui é o batalhão, né? Você entra aqui, ó. Todo esse muro aqui é o batalhão da Polícia Militar, né? Quando eu fiz o teste pra polícia, a gente tinha que correr em volta desse batalhão todinho aí, rapaz. E eu corria bem na época, então pra mim não foi problema não, né? O batalhão da Polícia Militar aí em São José dos Campos. E para ir para casa do meu filho, você pega o acesso aqui do anel viário, né? Aqui a gente não vai pegar, mas o ideal para ir para casa do meu filho é você pegar aqui esse acesso aqui do anel viário. E aí você consegue chegar lá no bairro do Morumbi, né? Onde meu filho mora. Radar à frente. E quando a gente optar, né, em trazer algum assunto, que seja ele polêmico ou não, relevante ou não, tente pelo menos estudar esse assunto, né? Tente pelo menos saber o que você está falando, tente pelo menos dominar partes, né, desse assunto que você está trazendo à tona. Ou então que sua opinião seja bem clara o suficiente para que as pessoas consigam entender aquilo que você está querendo passar ali na sua conversa, né? Porque de fato, às vezes a gente quer falar de alguma coisa que a gente não sabe, e aí a gente não sabendo, a gente pode trazer informações aí que não são boas, né? Que são informações que pode causar aí sim muito mais polêmica, principalmente pelo fato de você não dominar o assunto que você se propôs a falar. Então, nesse caso, é muito importante você saber de fato, né, pelo menos uma pincelada ali daquilo que você entende a respeito do assunto, e que isso seja parte dominante da conversa, que você consiga dominar essa conversa. Porque pode acontecer o seguinte, pode acontecer de você estar falando alguma coisa e alguém questionar você e você não saber responder. Então, tudo aquilo que você decidir, né, em opinar, né, você sim precisa ter um mínimo aí do conhecimento para que você possa. Deixa eu só voltar para cá, porque eu estou bem acima da velocidade. Senão daqui a pouco é multa, né? Daqui a pouco é multa na certa. Então senão você vai ser questionado, vai ser colocado em berlinda, né? E aí você não vai conseguir se safar, você não vai conseguir sair daquele imbróglio que talvez você mesmo tenha conseguido, né, criar para você ali uma situação em que você não domina, né? Então isso aí é um ponto que qualquer pessoa, principalmente que se propõe a falar sobre algo, né, como por exemplo nesse caso, né, da consciência humana. É minha opinião? Sim, claro, é minha opinião. As pessoas podem concordar e podem discordar dela também, não tem problema algum. Só que todo questionamento eu tenho que ter argumentos para defender aquilo que eu expus ali da forma como minha opinião, né? Então, como eu justifico a minha opinião para alguém que gostaria de uma justificativa? Então, isso é uma coisa que eu entendo que seja importante. Embora, né, uma questão de opinião não significa que eu tenho que te convencer. É minha opinião. O que supostamente poderia te convencer são os argumentos que eu usei para defender aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então aí sim, os argumentos seriam necessários para tentar convencer alguém. Mas no caso da opinião, não, simplesmente é só a sua opinião, respeito, mas a minha opinião é contrária a essa e tá tudo certo, né? Então a gente sabe que às vezes a gente fica numa tentativa, né, de convencer o outro com aquilo que você acha que é o certo, e que você acaba se esquecendo de que a pessoa tem uma opinião contrária e que nem sempre ela precisa concordar com você, né?
simplesmente o fato dessa pessoa simplesmente discordar e não querer nem sequer tentar entender da sua forma para que ela mude a opinião dela, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa também compreender, né? Porque não é o fato de eu ter a minha opinião que a minha opinião ela é a absoluta. Isso não existe, né? Em lugar nenhum ela existe. Quando a gente vai citar algum exemplo, aqui eu coloquei algumas anotações aqui, por isso que eu estou inclinando toda hora para eu poder ler aqui o que eu coloquei, sabe? Mas quando a gente vai fazer algumas citações aqui, vai citar alguém, vai falar algo relacionado a alguém que você supostamente teve, não digo problemas não, mas que você precisou trazer à tona. Eu vou dar um exemplo claro aqui, tá? Sempre eu estou dando esse exemplo aqui porque é uma coisa que aconteceu. Tinha um participante do nosso comboio em que ele, toda vez que ele ia rodar com a gente em comboio, ele parava uma rodovia igual essa aqui, por exemplo, para os amigos poderem entrar. E eu comentei isso diretamente com essa pessoa, né? Eu falei para ele o que eu achava a respeito, porque não existe isso numa simulação. Você pode fazer, mas na vida real não existe isso. E a simulação, o que ela é? A simulação nada mais é do que tentar trazer para o game, para o virtual, aquilo que acontece na vida real. E eu fui direto com essa pessoa, eu falei diretamente com ela a respeito do que eu achava sobre aquilo que ela estava fazendo. E essa pessoa, no primeiro momento se deu de desentendida, no segundo momento que eu falei também aconteceu a mesma coisa, porque ela continuou. Aí no terceiro momento eu gravei um vídeo e citei essa pessoa falando que eu achava que o que estava acontecendo ali não era legal, mas eu já havia, através de mensagem de WhatsApp, já havia falado para essa pessoa o que eu achava a respeito do que ele estava fazendo no nosso comboio. E o nosso comboio, ele, de fato, ele está muito organizado, ele está muito redondinho. E quando coisas assim acontecem, é justamente para a gente poder lapidar ainda mais, né? Trazer mais pessoas alinhadas para o nosso comboio, e essas pessoas que não entendem, né, essa questão, elas acabam saindo, como foi esse caso, então a gente retira, né? Porque não tem sentido ficar aí uma pessoa. Opa, eu ia parar aqui, rapaz, mas estava muito em cima, eu ia frear muito forte, porque já está na hora da nossa parada já. Então, quando você for falar referente a alguém, que essa pessoa saiba que você está falando sobre ela. Ou se for uma pessoa que não tiver acesso, que você seja bem claro o suficiente e direcionar essa conversa para essa pessoa em questão. Porque pode acontecer de você simplesmente falar assim: fulano fez isso, aquilo. E se duas pessoas fizeram coisas parecidas, né? E aí, como é que você vai fazer? Será que aqui é um ponto de descanso? Não é, né? Nossa, não posso nem parar aqui, ó. Não posso nem parar aqui. Siga em frente. Eu achei que eu poderia parar aqui, mas não vai dar não. A não ser que eu entrasse ali, né? Parasse ali, ó. Mas eu queria ficar na beira da estrada, rapaz. Queria ficar na beira da estrada. Bom, agora a gente chega até ali na frente, né? Agora não vai ter jeito não. Aqui é o Rio Paraíba, né? É o Rio Paraíba do Sul. É o que passa aqui na nossa região aqui, né? É Aparecida, Putim. Melhor eu ficar pra cá. Ó, eu ia conseguir sair aqui na frente, né? Mas eu tenho que parar ali na frente já, porque tá dando a nossa hora já aqui, né? Mantenha-se à esquerda. E uma coisa muito importante, né, para você que acaba
gerando opiniões aí com as conversas que você traz aí no seu canal, né? Aquilo que você se propõe a falar e dizer e as pessoas ouvirem, mesmo que seja comentários adversos, né? Que você talvez não gostaria de estar lendo, mas não ignore nenhum desses comentários, tá? Isso é uma dica que eu dou, literalmente, até mesmo pelo fato de você ter a oportunidade de que, com a sua simpatia, você conseguir mudar o quadro, né? Às vezes a pessoa simplesmente só não concordou com você e ela leu, deixou o comentário dela ali, ok. Mas às vezes a pessoa pode querer hatear, né? Tratar você pra falar a verdade, todo hater acaba sendo estúpido, né? Então, com estupidez. Então, o ideal é que você leia os comentários, procure entender, como foi o meu caso, né? Eu procurei entender o que a pessoa queria naquele momento ali com o comentário dela, né? E aí eu fui ver o vídeo todo de novo, assisti, prestando atenção em tudo que eu tava falando para ver se tinha alguma coisa que houvesse, né, que eu tivesse falado ali, que a pessoa pudesse não ter entendido, né? E de fato, o que a pessoa ela se referiu a uma fala minha ali, a um momento em que eu disse, né? Vou parar aqui, ó. Não vamos nem parar no posto dessa vez, não. Dessa vez nós vamos parar Radar aqui, à ó. frente. Vamos parar aqui, ó. Radar à frente. Ali vai ter saída e a gente vai parar aqui, tá? Aqui já é o suficiente pra gente poder estacionar aqui. Não atrapalha ninguém. E a gente segue daqui depois. Então a gente segue daqui, tá certo? Então muito obrigado por você ter acompanhado e até a próxima. Deixa eu só desligar aqui. E a gente segue daqui rumo a Campinas, beleza? Valeu!